O que acontecerá no dia do julgamento? Este artigo considera algumas perguntas que você talvez tenha e mostra onde encontrar as respostas em sua Bíblia. As testemunhas de Jeová terão prazer em analisar essas respostas com você. 1. O que é o dia do julgamento? Como retrata a gravura na versão impressa desta revista, muitas pessoas imaginam que no dia do julgamento, bilhões de almas serão levadas perante o trono de Deus e julgadas segundo suas ações anteriores. Algumas para serem recompensadas com a vida no céu e outras para serem atormentadas no inferno. Mas a Bíblia mostra que o objetivo do dia do julgamento é livrar as pessoas da injustiça. Deus comissionou Jesus para ser o juiz que restaurará a justiça na terra. Isaías 11, 1-5 diz: E do toco de Jessé terá de sair um renovo, e das suas raízes frutificará um rebentão. E sobre ele terá de pousar o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de compreensão, o Espírito de conselho e de potência, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová, e deleitar-se-á no temor de Jeová. E não julgará pelo que meramente parece aos seus olhos, nem repreenderá simplesmente segundo a coisa ouvida pelos seus ouvidos. E terá de julgar com justiça os de condição humilde, e terá de dar repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. E terá de golpear a terra com a vara da sua boca, e ao iníquo entregará à morte com o espírito de seus lábios. E a justiça terá de mostrar ser o cinto de seus quadris, e a fidelidade o cinto de seus lombos. Atos 17:31 diz: Porque ele fixou um dia em que se propôs julgar em justiça a terra habitada, por meio de um homem a quem designou, e ele tem fornecido garantia a todos os homens, visto que o ressuscitou dentre os mortos. 2. Como o dia do julgamento restaurará a justiça? Quando o primeiro homem, Adão, deliberadamente se rebelou contra Deus, ele condenou toda a sua descendência ao pecado, ao sofrimento e à morte. Para corrigir essa injustiça, Jesus trará de volta à vida bilhões de pessoas. O livro de Revelação, ou Apocalipse, mostra que isso acontecerá durante o reinado milenar de Cristo Jesus. Revelação 20:4 diz: E eu vi tronos, e havia os que se assentavam neles, e foi-lhes dado poder para julgar. Sim, vi as almas dos executados com o machado, pelo testemunho que deram de Jesus, e por terem falado a respeito de Deus, e os que não tinham adorado nem a fera, nem a imagem dela, e que não tinham recebido a marca na sua testa e na sua mão. E passaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os versículos 11 e 12 dizem: E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Os ressuscitados serão julgados não com base no que fizeram antes de morrer, mas no que fizerem depois que for revelado o conteúdo dos rolos, mencionados em Revelação, capítulo 20. Entre os que voltarão a viver e terão a oportunidade de aprender sobre Deus, estarão tanto os justos como os injustos, disse o apóstolo Paulo. Atos 24:15 diz: E eu tenho esperança para com Deus, esperança que estes mesmos homens também alimentam, de que há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. 3. O que o dia do julgamento realizará? As pessoas que morreram sem nunca ter conhecido nem servido a Jeová Deus terão a oportunidade de mudar e fazer o que é certo. Se fizerem isso, sua ressurreição será uma ressurreição de vida. No entanto, alguns dos ressuscitados não vão querer aprender os caminhos de Jeová. Para eles, a ressurreição será de julgamento. João 5, 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Isaías 26:10 diz: Ainda que se mostre favor ao iníquo,
ele simplesmente não aprenderá a justiça. Na terra da direiteza, ele agirá injustamente e não verá a alteza de Jeová. Isaías 65:20 diz: Não virá a haver mais um nenê de poucos dias procedente daquele lugar, nem ancião que não tenha cumprido seus dias, pois morrer-se-á como mero rapaz, embora da idade de 100 anos. E quanto ao pecador, embora tenha 100 anos de idade, invocar-se-á sobre ele o mal. No final dos 1000 anos do dia do julgamento, Jeová terá levado a humanidade obediente à sua condição original perfeita. Que maravilhosa perspectiva para todas as pessoas obedientes! Deus fará um teste final por soltar do abismo Satanás o diabo, que terá ficado preso ali por 1000 anos. Satanás tentará novamente desviar as pessoas, mas quem permanecer do lado de Jeová terá vida eterna na terra. Isaías 25:8 diz: Ele realmente tragará a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová certamente enxugará as lágrimas de todas as faces. E de toda a terra ele tirará o vitupério de seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. Revelação 20, 7-9 diz: Ora, assim que tiverem terminado os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e ele sairá para desencaminhar aquelas nações nos 4 cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de ajuntá-los para a guerra. O número destes é como a areia do mar. E avançaram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. 4. Que outro dia de julgamento beneficiará a humanidade? A Bíblia também usa a expressão dia do julgamento para se referir ao acontecimento que porá fim ao atual sistema. Esse dia de julgamento virá de repente, como o dilúvio nos dias de Noé, que eliminou toda uma geração de pessoas más. Felizmente, em breve os homens ímpios serão destruídos, e isso abrirá o caminho para uma nova sociedade terrestre na qual morará a justiça. 2 Pedro 3, 6 e 7 diz: E por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados para o fogo, e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. O versículo 13 diz: Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a sua promessa, e nestes há de morar a justiça. Para mais informações, veja as páginas 213 a 215 do livro O que a Bíblia realmente ensina, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Fim do artigo.